Olá, crianças. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Como já estava previsto no calendário, que essa semana será de recuperação. Estamos enviando esse planejamento que vai orientá-los no cumprimento das atividades de recuperação na disciplina de língua portuguesa. Sendo assim, preparamos com carinho novas atividades que serão de grande importância para seu aprendizado. Contamos com seu esforço e dedicação. Bom estudo a todos! No livro integrado de língua portuguesa, volume 1, na página 47, vocês vão ler o poema Adivinha dos Soldados, esse poema aqui. A professora vai fazer a leitura para vocês, né? Vocês prestem bastante atenção. Depois vocês façam novamente a leitura vocês lá, pegam a apostila de vocês nessa página 47 e realizam a leitura também. Adivinha dos soldados. O que é o que é? Esses 32 soldados vivem presos numa gruta, trabalhando o tempo inteiro. Sua vida é uma luta. Como enfrentam 1000 perigos, precisam estar bem cuidados, tratados de qualquer jeito, ou caem ou são arrancados. Quem escreveu esse poema foi Ricardo Azevedo, né? A professora vai explicar para vocês o que é uma estrofe num poema, né? Estrofe são as partes de um poema. Então, essa primeira parte aqui, né, é a primeira estrofe. Essa outra parte aqui é a segunda estrofe. Então, são as partes, né, do poema que formam as estrofes. E rima. Rima a gente já estudou lá na escola, quando a gente estava lá na escola, né? Então, rima, uma palavra tem que estar rimando com uma outra palavra. Então, uma palavra pode estar numa frase e outra palavra em outra frase. Por exemplo, aqui nessa primeira estrofe, ó, gruta e luta. Elas rimam, né? Ó, gruta e luta. Elas têm o mesmo som final, né? Mesmo som da sílaba final. Então, elas estão rimando. Aqui na segunda estrofe, ó, cuidados e arrancados. Elas também estão rimando. Então, isso é rima. Agora, nós vamos responder as atividades, né, da apostila, lá na página 47 e 48. Vocês vão responder as atividades 2, 3, 4, 5 e 6. Depois que vocês já fizeram a leitura do texto, né, prestaram bastante atenção na leitura, vocês vão conseguir responder essas atividades aqui. Então, na atividade 2, para descobrir a resposta da adivinha dos soldados, é preciso compreender as pistas que o texto fornece. Por isso que a professora falou que vocês têm que prestar bastante atenção lá no momento da leitura, para vocês poderem responderem depois essas perguntinhas. Letra A. Qual é a quantidade de soldados? Então, se vocês não lembram a quantidade, vocês voltem lá no poema e façam a leitura novamente. Letra B. Onde vivem esses soldados? Letra C. O que fazem esses soldados? Letra D. O que acontece com eles se não forem bem cuidados? Então, vocês vão responder a letra A, B, C e D, né, escrevendo as respostas. E a letra E, vocês vão fazer um X na resposta correta, né? Ó. O que significa dizer que os soldados enfrentam 1000 perigos? Que há 1000 desafios a serem resolvidos pelos soldados? Ou que há muitos desafios a serem resolvidos? Então, vocês vão fazer um X naquela que vocês acharem que está correta, conforme vocês leram lá no poema. A número 3, ó, se você já sabe a resposta da adivinha, tente escrevê-la utilizando um quadrinho para cada letra. Então, aqui vocês têm uma adivinha, que aqui embaixo tem umas pistas, ó. A primeira pista, começa com a letra D e termina com a letra S. Então, ela tem que começar com a letra D. Vocês já sabem que, então, se começa com a letra D, vocês vão botar a letra D já aqui no primeiro quadradinho, certo? E ela tem que terminar com a letra S, certo? E aqui tem a outra pista, tem 6 letras, ó. Aqui tem as 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que elas estão embaralhadas. Então, vocês vão ter que desembaralhar e tentar descobrir a adivinha, tá? Porque ela começa com a letra D e termina com a letra S.
Então, vocês vão tentando, colocando as letrinhas ali para formar uma palavrinha para descobrir que adivinha essa. Na número 4. Agora escreva. Quem eram os 32 soldados? Então, vocês vão escrever aqui. Se vocês não lembram, vocês voltam lá no texto, né? Façam a leitura novamente, né? Do poema. Letra B. O que era a gruta? Número 5. Essa adivinha está no formato de poema. Assinale quantas estrofes tem esse texto. Então, lembra que a professora explicou no início, né? O que era estrofe. Então, quem não recordar, volta lá novamente no início e olhe novamente a explicação para poder responder a questão número 5, tá? Então, se tem uma estrofe, vocês vão fazer um X aqui, se tiver 2 aqui, 3, 4 ou 5. A número 6. De acordo com o texto, esses soldados trabalham o tempo inteiro. Considerando a resposta da adivinha, responda: que trabalho é esse? Então, vocês vão responder aqui que trabalho era esse que os soldados faziam, né? Então, vocês não lembram novamente, voltam lá no texto. Não tem problema, vocês podem estar lendo o texto lá, o poema, quantas vezes foram necessárias. Na atividade 7, assinale as palavras que rimam na primeira estrofe. Lembra que a professora também mostrou para vocês lá na primeira estrofe qual eram as palavrinhas que rimavam. Aí vocês vão procurar, se vocês não lembram, voltem lá novamente, procurem e fazem um X. A número 8. Assinale as palavras que rimam na segunda estrofe. A professora também mostrou lá, então vocês voltem lá se vocês não lembram. Número 9. Pinte a parte igual das palavras. Então, na palavra aqui, ó, gruta e luta. Qual é a parte que é igualzinho? Vocês vão pintar. Cuidados e arrancados. Também vão pintar a parte das palavrinhas que é igual. A 10. Pesquise e registre 2 palavras que rimam com. Letra A. Dente. Então, vocês vão pesquisar 2 palavrinhas que tem que rimar com a palavra dente. A professora vai botar só um exemplo aqui, mas depois vocês vão pesquisar e vão fazer com as outras. E a outra palavrinha que rima com dente. Por exemplo, dente. Eu posso estar colocando pente. Né? Ó, pente. Pente rima com dente, ó. Termina com T e E, ó. T e E. Agora vocês vão fazer a próxima palavrinha. E assim vocês vão fazer com a palavrinha soldado e perigo. A devolutiva das atividades, né, deverão ser enviadas por foto para portáveis. Vocês já estão acostumados a fazer isso, né? A nossa aula de língua portuguesa para hoje era isso. Bons estudos para todos e até a próxima aula.